Queria convidar você nesses dias para meditar no livro de Atos. Nós estamos na terceira mensagem da série no livro de Atos. E esse livro tem ministrado muito o nosso coração e eu creio que quanto mais você imergir nessa literatura, quanto mais você imergir nas histórias contidas nesse livro e como o Espírito Santo se moveu sobre aquela igreja, mais o seu coração vai ser aquecido em fé, para que, quem sabe, aquilo que Deus fez em Atos, Ele possa fazer no nosso meio também. Eu não sou do time que vive debaixo de uma utopia de querer ser como a igreja de Atos, porque eu andei no meio de irmãos que tinham Atos como um modelo e uma referência, mas eles, por não conseguir absorver aquilo que eles viram lá, eles se tornam amargos e muitas vezes difícil até de conviver. Mas eu sei que a igreja de Atos, para nós, hoje é algo representativo, de verdade, ela é um paradigma que nós devemos olhar e desejar, sabe? Aquilo que o Espírito Santo fez na igreja de Atos, nós precisamos orar e pedir, Senhor, faça entre nós. Aquilo que os irmãos fizeram andando pelo poder do Espírito Santo, nós devemos copiar e dizer, Espírito Santo, me torna esses para ser resposta àquilo que você está fazendo. Então, eu queria encorajar você nesse dia a meditar nesse livro. Queria também te encorajar para o final de semana que vem, sexta e sábado, a gente tem um encontro aqui de adoradores. Talvez você vai dizer, Ivan, eu não sou músico, nada a ver comigo. Não, mas você foi chamado para adorar. Então, assim, procura os irmãos que estão organizando, paga a tua inscrição e vem. Para o Convergente tem desconto, né? Mateus, então pede do Mateus desconto lá, chora. Todo mundo que organiza evento ama esses irmãos que ficam pedindo desconto. Mas venha, irmãos, venha, vai ser bom, tá bom? Você pode, então, abrir a sua Bíblia no livro de Atos. Quando você abre a sua Bíblia no capítulo 2, deixa eu falar uma coisa para vocês, irmão. Eu estou muito feliz com tudo que Deus está fazendo aqui no nosso meio, mas eu estou achando nossa congregação um pouco vazia. Eu não sei se existe uma escala, os irmãos dizem assim, não, eu vou domingo, você não vai, domingo que vem você vem, aí eu não venho. Mas eu sei que se toda a nossa congregação viesse, não teria lugar. E o desejo era esse, era a gente fazer pressão em Deus, assim, de lotar esse lugar, até que Deus dissesse assim, eu não aguento mais ver vocês apertados aí, eu vou dar um prédio maior para vocês. Mas vocês não estão me ajudando a fazer pressão em Deus. Então, por favor, irmão, se você está assistindo aí, nós vamos começar a fazer igual era o futebol antigamente, tá? Nós não vamos transmitir para Montemor, nós vamos dar um jeito do YouTube bloquear a transmissão na região, que é para quem está na região vir para cá, né? E deixar só o povo de longe assistir. Atos 2, verso 1, olha, irmãos, deixa eu logo me explicar. A nossa série no livro de Atos não é um estudo de Atos. Estudo de Atos, a gente vai, versículo por versículo, vendo cada detalhe e comentando todos os 5 comentários que a gente usa, geralmente, para preparar uma aula, uma pregação. Mas a ideia é a gente absorver em cada passagem de Atos aquilo que Deus pode, de alguma forma, ministrar a nós como igreja. E eu estou falando isso debaixo de muito temor, porque a gente tem se gastado a estudar Atos e tentar discernir o coração de Deus para a nossa igreja hoje, olhando da perspectiva de Atos, mas é um exercício de verdade difícil, e talvez algumas passagens que você ama e você estava esperando, eu estava esperando pregar isso, você vai ver que a gente vai chegar na passagem, deu um pulinho assim, você, poxa. Então hoje, eu quero ficar nos primeiros versículos, mas a gente vai saltear alguns versículos e a gente vai chegar até o 41, porque Atos 42 ao 47, que é o predileto dos igrejeiros, a gente deve pregar daqui a 2 ou 3 domingos, quando chegar lá no final do capítulo 3 ou 4, que tem uma passagem parecida, tá bom? Mas eu preciso que você fique, então, contextualizado com Atos para a gente chegar no capítulo 2. Há 2 semanas atrás, quando eu preguei o capítulo 1, as coisas que ficaram enfatizadas foi como Lucas se importou em demonstrar para a igreja, melhor, para quem ele escrevia, né? Porque ele escreveu a Teófilo e a gente não sabe exatamente quem era esse irmão, mas provavelmente ele era alguém top de linha lá no governo romano, e uma das ideias é que Atos é como se fosse uma carta de defesa do movimento apostólico da igreja, para que Roma cessasse a perseguição. E então Teófilo escreve aquela carta
E, além de Teófilo, com certeza ele tinha em mente alguns ouvintes que também acessariam essa carta. E é claro que ele evidencia o aparecimento de Cristo ressurreto em vários momentos nos 40 dias antes da ascensão, que foi uma outra coisa que a gente mencionou também. O que também fica evidente é a ordem que o próprio Cristo dá para os discípulos para permanecerem em Jerusalém até que fossem revestidos de poder. Uma outra coisa que fica evidente no verso 8 é que ele disse que viria sobre eles uma capacidade do Espírito Santo que os empoderaria a testemunhar. E toda essa promessa gerou no coração daqueles primeiros irmãos ali, que historiadores falam que eram mais ou menos 120, entre homens e mulheres, uma perseverança em oração, um anseio por receber essa promessa. Então, ocorreu a morte de Jesus na Páscoa. Jesus ficou uns 40 dias aparecendo até ascender ao céu. E aí, provavelmente, entre a promessa e últimas instruções, até o Pentecostes, foram pelo menos 7 a 10 dias de perseverança em oração. Eles fizeram uma espécie de assembleia, né, e oraram e resolveram questões administrativas. Teve uma substituição apostólica, Judas, que não mais estava no meio deles, foi substituído por Matias. E então nós chegamos nessa passagem que eu quero ler com vocês, Atos 2, a partir do verso 1, eu quero ler no primeiro momento até o verso 13. Diz assim a passagem: No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muitos admirados exclamavam: Como isso é possível? Esses homens são todos galileus, e no entanto cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, de Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próximas a Cirene. Visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, crentenses e árabes, e todos nós ouvimos essas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros: Que significa isso? Outros, porém, zombavam e diziam: Eles estão bêbados. Olha que interessante. Vamos até aqui nesse primeiro momento. Só para te dar contexto, Pentecostes é o nome do segundo festival anual da colheita que ocorria na cultura judaica. Então, ele ocorre exatamente 50 dias após a Páscoa. Era comemorado a colheita do trigo, mas no judaísmo tem um significado. Em Êxodo 19, os judeus acreditam que aquilo dali foi Pentecostes. O que aconteceu? A lei de Deus foi entregue a Moisés. E historiadores estudiosos dizem que a lei foi entregue em 70 idiomas. A lei de Moisés foi entregue, a lei do Senhor foi entregue a Moisés naquele dia. E diz que aquilo dali para os judeus era considerado Pentecostes. Então é interessante, exatamente numa data importante para o judaísmo, que o Espírito Santo resolve, pareceu bem a ele, se derramar sobre a igreja ali em Atos. E a Bíblia diz que, de repente veio do céu um som como um poderoso vendaval que encheu aquele lugar. Algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles.
Dá para imaginar isso, irmãos? Mesmo que você tenha uma mente bem criativa, quando a gente olha para essa passagem é complexo pensar, como assim? De repente veio um som como um poderoso vendaval. Até aí tudo bem, né? Dá para imaginar um som. E encheu aquele lugar. Então foi um som alto, foi um som forte, foi um som que de alguma forma tirou as pessoas do natural e fez as pessoas estarem apercebidas de que alguma coisa sobrenatural estava acontecendo ali naquele momento. Algo semelhante a chamas ou línguas de fogo. Chamas é fácil imaginar, mas língua de fogo, você já imaginou uma língua de fogo? A única coisa que me vem à cabeça é aquela imagem do símbolo da banda Kiss, né? Com aquela linguona para fora pegando fogo. Rolling Stones. Vocês viram como eu manjo de rock. Então, parece que ocorreu alguma coisa muito estrondosa. Veio sobre aquele cenáculo que irmãos estavam reunidos. Quem estava reunido naquele cenáculo? Lá nos versos 12, 13, 14, fala que homens e mulheres, os apóstolos e várias mulheres que seguiram o ministério de Jesus estavam ali naquele lugar. Mas o que mais nos chama a atenção aqui é que no verso 4 a Bíblia diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Você imagina então essa experiência em Pentecostes? Primeiro, o fato de um som vir do céu, um som como de um vento, e foram vistos, isso não é novo, irmãos, tá? Lá no avivamento em Azusa, vizinhos chegaram a ligar para os bombeiros, porque eles viram de alguma forma que a visitação que Deus trouxe àquele prédio gerou como chamas de fogo. Mas na Bíblia nós vemos outros momentos onde coisas sobrenaturais enchem um ambiente, enchem uma casa, como encheu o cenáculo naquele dia do Pentecostes. Se você olhar a sua Bíblia em Êxodo 40, eu posso ler para você não perder muito tempo. A Bíblia diz assim: a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A glória do Senhor encheu o lugar e dirigiu o povo de Israel a partir disso, irmãos. Teve uma presença objetiva no finalzinho do livro de Êxodo, no capítulo 40, que foi algo tão poderoso que Moisés não pôde permanecer no lugar, porque a glória de Deus era algo tão objetivo, era algo tão tangível, que ela encheu o lugar e Moisés foi expulso de dentro daquele lugar. A glória de Deus desafiou aquela ideia da física, né? De que dois corpos não podem habitar no mesmo espaço. Moisés teve que sair do lugar, tão forte era a glória. E o que Êxodo 40 fala é que, a partir daquele dia e daquela experiência, essa nuvem repousou sobre o povo de Israel. E a partir daquele dia, essa nuvem conduzia o povo de Israel. Toda vez que a nuvem subia, os irmãos das tribos desfaziam as suas tendas, o tabernáculo era desfeito e eles seguiam a nuvem. E diz que essa nuvem cobria durante o dia, protegia o povo de Israel do sol, e durante a noite ela iluminava o ambiente. Duas ênfases a respeito dessa passagem. Primeiro dela, irmãos, Deus age de maneiras sobrenaturais, sim. Ainda que possa existir um cético dentro de cada um de nós, Deus age como Ele quer, na forma que Ele quer, e às vezes Ele apela para o sobrenatural, porque para Deus não existe nada sobrenatural, tudo é natural, né? Mas uma outra coisa que é interessante é que, a partir dessa passagem, o povo de Israel foi conduzido pela nuvem. Irmãos, isso fala da nossa identidade como comunidade profética. O nosso desejo é ser uma igreja conduzida pela nuvem de Deus. Nós temos muitas ênfases, nós bebemos de muitas fontes, nós somos de verdade uma convergência. Mas o que nós queremos é ser uma igreja
dirigida pelo Espírito Santo, conduzida pelo Espírito Santo. E sabe o que é interessante? Que lá em Atos, a igreja primitiva teve essa experiência da presença. Eles não apenas tiveram o Espírito Santo dentro deles, mas eles foram cheios do Espírito Santo. De verdade, irmãos, Pentecostes é um dos dias, se não o dia mais especial para toda a igreja. Sabe por quê? Não é só porque Pentecostes é o movimento que nos influenciou como carismáticos ou pentecostais, dependendo de como você se classifica. Mas é porque, quando nós olhamos para o Velho Testamento, não é que o Espírito Santo não existia, mas o Espírito Santo era algo que só estava em funcionamento na vida dos reis, dos sacerdotes e dos profetas. E o que ocorreu naqueles dias, o próprio Pedro, na sua pregação lá na frente, vai explicar, é o cumprimento de Joel 2:28. Naqueles dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O que aconteceu em Pentecostes foi que nos afetou, ou afetou toda a história da humanidade, toda a história do cristianismo, porque a partir de Pentecostes, o Espírito Santo agora é algo acessível a cada um de nós. E nós aprendemos isso olhando para o capítulo 1 do livro de Atos, que o próprio Cristo disse que era necessário que ele fosse, porque se ele não fosse, ele não enviaria algo que é melhor do que ele. E nós falamos a respeito de como o Espírito Santo deve ser algo desejado por nós, porque o Espírito Santo não é um Deus menor, o Espírito Santo é Deus. E esse Espírito, a partir de Pentecostes, habita no interior de cada um. Habita no interior de cada um de nós, aqueles que são salvos, que creem no Evangelho. Então, irmãos, de verdade, esse é um momento sublime para a história da igreja. Então, quando nós falamos de alguém cheio do Espírito Santo, porque é isso que o versículo fala, todos foram cheios do Espírito Santo. Aparentemente, ser cheio do Espírito Santo é algo não muito substancial para nós. O que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Parece que fica algo meio etéreo. Mas ser cheio do Espírito Santo tem a ver com alguém que é inspirado pelo Espírito, recebe uma autoridade, alguém cheio da divindade. Tem uma palavra que não é muito usada no cristianismo, porque espanta, mas é alguém possuído por divindade. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é alguém que carrega tanto a presença de Deus na sua vida, que ela é como alguém possuído por uma divindade, alguém que olha de fora e diz assim, essa pessoa tem algo diferente. Essa pessoa tem alguma coisa que quando eu estou perto dela, eu sou afetado por isso que ela tem. Entende? Da mesma forma que uma pessoa cheia de demônios afeta, né? Afeta de maneira negativa, mas uma pessoa cheia do Espírito Santo afeta o ambiente onde ela está de maneira positiva. Quantos irmãos na história da igreja, né, que eles chegavam na reunião, as pessoas estavam ali, como nós ficamos aqui, esperando o culto começar, e de repente uma presença enche o lugar, e aí quando as pessoas olhavam para trás, estava lá o irmão fulano. Quem era, Carol, esse que... Eu não sei se era ele, mas eu vi alguns irmãos contando história desse irmão que ele chegava no lugar, e quando ele chegava no lugar as pessoas sentiam a presença de Deus, porque ele era carregado da presença de Deus. Os irmãos da igreja de Atos foram assim, cheios do Espírito Santo, de uma maneira tangível, a presença do Espírito Santo estava sobre eles. E aí, nós vamos então ficar só olhando e dizendo, ai que legal, as pessoas eram cheias do Espírito Santo? Não, nós precisamos olhar para essas passagens e acreditar que aquilo que ele fez em Atos, aquilo que ele fez em Êxodo 40, ele pode fazer no nosso meio hoje. Entende? Alguém está glorificando aqui. Um bebê pentecostal no nosso meio. Então, irmãos, o que acontece é,
Quando nós caminhamos no poder do Espírito Santo, de alguma forma nós somos empoderados por esse Espírito. Foi o Espírito Santo que moveu aqueles homens da igreja de Atos, debaixo de perseguição, a pregar o Evangelho em nações de difícil acesso. Foi esse Espírito que gerou feitos maravilhosos na igreja de Atos. Foi esse Espírito que gerou intrepidez, coragem, ousadia para pregar mesmo num contexto onde existia proibição dos governantes. Para e imagina a igreja de Atos. Irmãos, nós temos liberdade de fazer esse nosso culto aqui, na hora que a gente quiser, sei lá, no meio daquela praça ali, e ninguém vai nos desautorizar. A gente pode pregar o Evangelho em qualquer lugar das ruas dessa cidade. Nós vamos ter um ou outro vizinho incomodado, xingando e lançando alguma coisa sobre nós, mas não existe leis, não existe perseguição do governo, muito pelo contrário. A gente pode ligar para a polícia e dizer, olha, nós vamos fazer um culto aqui, nós gostaríamos que vocês nos dessem um apoio, dando segurança para nós. Mas a gente não encontra coragem para isso. Eu não encontro coragem para isso. Mas esses irmãos estavam sofrendo perseguição, penas duras, e ainda assim eles saíram da sua zona de conforto e pregaram o Evangelho a várias nações. Isso é algo que só é possível debaixo do poder do Espírito Santo. E sabe o que é interessante? Que no final do verso 4, a Bíblia diz, e então começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito habilitava. E nós somos de contexto pentecostal, e essa é a pregação do encontro com Deus. Quem foi no encontro com Deus do G12? Cheios do Espírito Santo. Essa era a passagem que a gente usava, e a gente começava a dizer, olha, irmão, eu vou falar em língua, você vai dando glória, e quando a sua língua começar a enrolar, você vai glorificando também, e tal. Esse dom de línguas, aqui que a gente costumeiramente no contexto pentecostal fala, não é a respeito disso que Atos está falando. Paulo fala a respeito disso em 1 Coríntios, mas aqui Lucas está falando a respeito do poder que capacitou os irmãos da igreja de Atos a proclamar a boa nova do Evangelho a pessoas de outros países. Ô irmão, eu preciso disso. Eu estudei alguns anos com o Rafa Lorde, depois eu estudei com a Liz, depois eu estudei com todo mundo, e eu sou pós-graduado no verbo to be. Mas eu só sei conjugar o verbo to be mesmo. Eu não consigo, minha mente não abre para idiomas. Mas o que aconteceu foi que os irmãos foram batizados num translator aqui, irmãos. Entendeu? Foram batizados numa capacidade de simplesmente proclamar a boa nova para aquele que ouvia. Isso gerou um espanto. O sobrenatural abre oportunidade para a pregação do Evangelho. Entende? Os caras estavam lá na festa, irmão. Sabe o que era? Era festival. Não tem a festa lá em Valinhos é a festa da uva, do morango, do figo roxo. Não sei aonde tem a festa da laranja, não sei aonde tem a festa do leite. A outra tem a festa do boi, tem a festa da vaca, tem a festa de pera, da melancia. Era uma festa como essa, irmão. A galera estava lá para badalar, entendeu? O judeu estava lá. Beleza, tem no fundo toda uma história de gratidão a Deus? Tem. Mas na verdade os caras estavam ali para oba-oba. Gente de vários países ao redor. Pessoas que eram judeus porque haviam convertido ao judaísmo, de vários idiomas. E de repente eles olham e dizem assim, ué, mas esses galileus, sabe o que é isso, irmão? É igual se referem à nossa cidade. Montemor. Entende? Ou os carioca também. É do Rio, né? Pode alguma coisa boa vir de Montemor? Pode alguma coisa boa vir da Galileia? É exatamente isso que espantou esses estrangeiros. Como eles, sendo galileus, falam na língua do nosso próprio idioma? O que aconteceu, irmãos, foi que o fato daqueles homens serem tomados pelo Espírito Santo e começarem a proclamar os grandes feitos do Senhor no idioma dos ouvintes, gerou neles uma curiosidade. Olha que engraçado, quando o Evangelho é pregado, tem pessoas que param para ouvir, dizendo assim, deve ter algo de bom nisso, eu vou ouvir. Tem pessoas que já param para ouvir dizendo, deixa eu ver qual é a bobagem que vão falar, porque eu quero refutar. Isso aconteceu lá, irmão, acontece na igreja. Entende? Tem pessoas que vão ouvir uma pessoa, ela já diz, nossa, esse eu gosto.
vai vir coisa boa daí. Elas vão ouvir outra pessoa, vão dizer, esse eu não gosto, deixa eu ver qual vai ser a bobagem de hoje. O fato é que esses curiosos, naquele dia, tiveram um encontro com o poder do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo é derramado sobre um lugar, os críticos ou aqueles que são inclinados são tocados. E é isso que nós precisamos, irmãos. É muito cansativo para nós no serviço pastoral tentar ficar te convencendo a ir para um lugar aonde você não quer ir. É muito difícil para nós refutar as ideologias que você constrói contra o conhecimento de Cristo. Você pega o Evangelho, você pega as filosofias desse mundo, você tenta deturpar para, apagar o Evangelho, e a gente tem que ficar convencendo o crente de que o pecado não é legal. Mas quando o Espírito Santo vem sobre um lugar, as pessoas são transformadas. E a lei do Senhor passa a ser o seu desejo. Entende? E não mais a gente fica trabalhando para refutar ideologias, porque todos querem fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Quantos querem receber esse dom de línguas aqui? Eu quero. Você sabia que isso acontece nos dias de hoje? Essa semana a gente estava almoçando com o Abinério de Jundiaí, e ele disse que numa das idas dele para o Haiti, ele estava lá pregando e um haitiano converteu. E na outra ida dele, o haitiano chegou e começou a conversar com ele. E ele tentando dizer, olha, eu não falo o seu idioma. Eu não falo o seu idioma. E o haitiano não parava de falar, não parava de falar. Ele chamou um irmão que traduz e disse, vem cá, irmão, explica para ele aqui que ele não fala, que eu não falo o idioma dele. E aí o irmão veio, traduziu para o cara. Aí ele falou assim, ele não fala o seu idioma. Ele disse, ele fala assim. Ele fala assim porque naquele dia eu ouvi ele pregando no meu idioma e agora ele vai ter que me responder. Entende? Mas eu conheço outros irmãos. Já aconteceu com você? Eu conheço outros irmãos que me contam dessa história. Histórias como essa. Simplesmente conseguiram interpretar o que estava sendo falado por um irmão de um outro idioma, ou falando no seu idioma natural, pessoas de um outro idioma conseguiram absorver. Isso pode acontecer nos dias de hoje, irmãos. E nós precisamos crer a respeito disso. Quem sabe o Senhor não batiza os nossos irmãos afegãos que estão fazendo um esforço danado para estar aqui em cada culto, não é? E o que a Bíblia diz é o seguinte, irmãos. E então começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes habilitava. Habilidade, habilitação. O que aconteceu naquele dia, irmão, é um testemunho profético transcultural. Deus deu àquele povo a capacidade de proclamar a boa nova de Deus numa língua que não era conhecida. E sabe o que aconteceu ali? Diz assim no verso 5, naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia o seu próprio idioma. O sobrenatural gera espanto, o espanto gera curiosidade. Muitos admirados exclamavam, como isso é possível? E aí ele fala de todas as nações da onde as pessoas eram. E vocês contaram só quantos países tinham ali, mais ou menos? Quantos idiomas tinham ali naquele lugar? Admirados e perplexos perguntaram uns aos outros, o que significa isso? Outros, porém, zombavam e diziam, eles estão bêbados. Irmãos, alguns zombaram, outros ficaram curiosos. A curiosidade e zombaria gerou no coração de Pedro um ímpeto de explicar. Eu imagino Pedro dando um passo à frente, e Pedro sempre teve essa característica, né? Se tinha um carinha cheio de ímpeto, era Pedro. Ele já tinha provado isso, ele já tinha cortado a orelha do soldado, ele já tinha arrumado uns probleminhas para a vida. E olhando para Pedro, irmãos, eu me encho de esperança. Sabe por quê? Quantos Pedros tem aqui, né? Quantos de nós somos afoitos? Quantos de nós somos apressados no falar? Quantos de nós somos... Sabe, olha que coisa interessante. Esse mesmo Pedro que dá um passo à frente para explicar o que estava acontecendo,
sei lá, 50, 60 dias atrás, 50 e poucos dias atrás, estava negando Jesus. Esse mesmo Pedro, quebrado, imprestável, endividado, de acordo com The Chosen, estava todo ferrado de grana. Era um traidor. Agora, ele é tomado pelo Espírito Santo, dá um passo à frente e ele começa a dizer, junto com os demais apóstolos: ouçam com atenção todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém. Escutem o que eu lhes digo. Essas pessoas não são bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Essa é a nossa esperança, irmãos. O Espírito de Deus vai ser derramado sobre todo tipo de pessoa. Ok? Você não precisa fingir ser algo que você não é. Você não precisa partir para o grupo dos sedentos por Deus, nem dos sedentos por livros, nem pelos sedentos da teologia, nem pelos sedentos do dinheiro, nem pelos franciscanos que têm voto de pobreza, nem pelos bonitos, nem pelos feios, nem pelos gordos, nem pelos magros, porque quando o Espírito de Deus for derramado, ele vai vir sobre toda a criatura. Então, eu e você temos esperança, tá bom? Deus ama o bonito e o feio, o rico e o pobre, o preto e o branco, o homem e a mulher. Pentecostes marcou na história da igreja a queda de preconceitos. Não existe diferença de faixa etária. Ele vai vir sobre jovens e velhos. Ele vai vir sobre homens e mulheres. Ele vai vir sobre servos e servas. Todos serão cheios. E é baseado nisso que Pedro está explicando para os ouvintes dele ali naquele momento. Ele diz assim: nos últimos dias derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Tem muito pano para a manga aqui, mas eu vou pular, né? Nossos filhos precisam estar inseridos nesse contexto de assembleia solene, irmãos. Ele diz também: os jovens terão visão, os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima do céu, sinais embaixo da terra, sangue e fogo, nuvens de fumaça, o sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, o sobrenatural abriu portas para a pregação do Evangelho. O sobrenatural aumentou a curiosidade dos estrangeiros. O sobrenatural fez com que Pedro, com ousadia, iniciasse a sua grande pregação. E olha o que fala no verso 22. Povo de Israel, escute. Deus aprovou publicamente Jesus, o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele. Como vocês sabem, ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram, mas Deus ressuscitou, libertando dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sobre o seu domínio. O público de Pedro era judeu. Os judeus não acreditavam em Jesus como Messias. Eles achavam que Jesus era um baderneiro, que Jesus era um enganador. E o que Pedro faz diante daquela situação é explicar que a atitude deles e a atitude de gentios, os romanos, que não conheciam da lei, fizeram com que o Cristo fosse crucificado. Mas ele também explica que a cruz não o deteve, a morte não o deteve, a morte não teve domínio sobre ele. A ressurreição é o ponto crucial da pregação do Evangelho do Reino. E Pedro começa por isso.
ele fala sobre a vida e sobre a morte de Jesus. Porque o objetivo de Pedro é exaltar a glória, o senhorio, a centralidade de Cristo, a soberania dele. Pedro é ousado, irmãos, porque ele está pregando para pessoas num contexto em que ele não era bem recebido, ele não era aceito naquele lugar. E ele atribui a responsabilidade da morte de Cristo aos seus ouvintes. Você imagina isso? Irmãos, hoje a gente não pode pregar de maneira ofensiva que a gente é cancelado. Na verdade, só pode ser cancelado alguém que existe, né? Isso que é bom não existir, porque aí ninguém tem como te cancelar. Mas o fato é que Pedro não temeu o cancelamento naqueles dias. Pedro, com ousadia, falou a respeito da fé que ele abraçou, das verdades que ele experimentou. Ele testemunhou a respeito daquilo que os seus olhos viram. E é a respeito disso que Jesus prometeu em Atos 1:8: sereis minhas testemunhas. Jerusalém, Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. A promessa de Atos 1:8, a promessa de Joel 2:28 está se cumprindo agora, nesse exato momento ali em Atos. Pedro está pregando com ousadia. E Pedro cita um salmo de Davi, falando como Davi, através da sua visão profética, viu o Cristo ressurreto, o Cristo que a morte não pôde vencer. Então eu vou saltar alguns versos, só para não tomar muito do tempo de vocês. A partir do verso 37, diz assim, as palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Que interessante isso, irmãos. Pedro está acusando as pessoas de terem matado Jesus. Mas quando a nossa pregação, ela vem endossada pelo Espírito Santo, quando nós agimos debaixo do poder do Espírito Santo, as nossas palavras partem o coração daqueles que nos ouvem. O que aconteceu naquele dia foi: judeus, homens religiosamente orgulhosos, é até uma redundância, né? Religioso, orgulhoso, ouviram um ex-pescador falando com ousadia a respeito daquilo que ele viu. E sabe o que Pedro anuncia para eles? Fica tranquilo, vou te trazer para a minha igreja caseira, vou te apresentar aos meus amiguinhos. A gente tem discipulado, quarta-feira, sexta-feira a gente reúne, igreja nas casas, domingo tem um culto. O culto não é muito importante, você vai se você quiser, importante você ir na sexta. Não, irmão. E aí eu vou te apresentar muitos amiguinhos e você vai na casa deles, tomar café especial. Melita, que antigamente era o nosso alvo de vida, agora é desprezado no nosso meio, né? E está tudo bem. Agora você é salvo em Jesus. Não, cara. Pedro diz para ele assim: vocês devem se arrepender para perdão dos pecados. Essa mensagem precisa chegar a nós, irmãos. Porque às vezes o irmão está pecando e a gente quer psicologizar e a gente quer diminuir a dor do pecado do irmão, dizendo: tranquilo, isso é maldição hereditária. Você vai no psicólogo, você vai no conselheiro, todos os seus problemas vão se acabar. É muito simples, irmão. Pecado tem que se arrepender. Foi isso que Pedro disse. Arrependam-se para perdão dos seus pecados e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Arrependimento e batismo. Amém? Você arrependeu do pecado? Vamos batizar. Hoje é domingo, tem sol, tem alguns irmãos que têm piscina. Se arrepender, a gente faz isso hoje. Mas a classe batismal, irmão, depois você vai ter ela. Batiza primeiro, garante. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Era simples o processo, irmão. Arrependeu, batizou, recebeu o Espírito Santo. E ele diz: essa promessa é para os filhos, é para os que estão longe, é para os que foram chamados pelo Senhor.
Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência aos seus ouvintes: salvem-se dessa geração corrompida. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo. Lucas foi arrogante aqui. Houve um acréscimo. Cerca de 3.000 pessoas foram batizadas. Só isso. A pregação do evangelho da ressurreição, num contexto de festa, balada de judeu. A gente tem que descobrir como que isso acontece no Brasil. Vamos para as baladas de judeu pregar o evangelho, acusar todo mundo de que foi eles que crucificaram Cristo, para ver se a gente batiza 3.000. Eu vi irmãos dizendo assim: a gente precisa pregar 3.000 vezes para um se converter. Pedro pregou uma vez para 3.000 converterem. Mas na verdade, irmão, a estatística do irmão está até errado. A gente prega 3.000 vezes para um se convencer. Porque converter é um negócio difícil, irmão. Só o Espírito Santo pode fazer em nós. De verdade. Então, irmãos, a pregação do Evangelho do Reino, debaixo do poder do Espírito Santo, através da vida de Pedro, resultou em salvação. Pedro convidou esses irmãos ao arrependimento. Sem arrependimento não há salvação, irmão. Deixa eu falar isso para você, porque parece que isso é tão antigo. Sem arrependimento não há salvação. Se você não se arrepende dos seus pecados, você está indo a passos largos para o inferno. Ah, mas eu sou crente, batizado no Espírito Santo, fui para o encontro com Deus e vai para o inferno igual se não se arrepende dos pecados. Porque o nascido de Deus não vive no pecado. E eu estou falando isso, irmãos, porque a gente tem uns vacilinhos na nossa caminhada cristã. Mas a gente é muito misericordioso quando se trata de nós mesmos, né? Se tem alguém que eu amo, é a mim mesmo. Se tem alguém que eu admiro, se tem alguém que eu sou fã, é de mim. Aí o que eu faço? Eu errei? Ah, não, o Senhor tem misericórdia, a graça me alcança. Sou carregado pela graça. Mas os outros, eu sou a desgraça em pessoa. Não é? O fato, irmãos, é que se existem pecados que são constantemente dominam você, você precisa de arrependimento. E você não é salvo de verdade. Sem arrependimento não tem batismo. Sem arrependimento não tem ministração do Espírito Santo. Uma pessoa que vive no pecado e tem o Espírito Santo, não cabe na mesma frase. Porque alguém que tem o Espírito Santo não consegue viver no pecado. Alguém que tem o Espírito Santo pode pecar. E naturalmente, ela vai se arrepender e ela vai buscar auxílio para vencer aquele pecado. Mas permanecer no pecado e ter o Espírito Santo na mesma frase está errado. Entende? Sem arrependimento não há comunhão, irmãos. Se eu não me arrependo dos meus pecados, eu não posso compartilhar do Cristo que está em mim. Se você não se arrepende dos seus pecados, o Cristo que está em você não é Cristo, é alguma outra coisa. Você está entendendo? Sem arrependimento dos pecados, você está fora do corpo de Cristo. Você está fora da igreja. Disciplina eclesiástica, hoje é algo assustador, irmãos. Quando se fala sobre disciplina, as pessoas lembram do monte de abuso e constrangimento que viveram na igreja. Mas eu gosto da frase do meu amigo Arlindo. A disciplina é o órgão excretor da igreja. Um corpo que não tem um órgão excretor não é saudável. Se não existe disciplina eclesiástica no contexto que você vive e pecados lá são tratados de maneira carinhosa, eu quero dizer para você que não é igreja, é só um ajuntamento de iludidos. Entende? É duro o que eu estou falando, mas eu estou falando porque isso é comum no nosso meio. Foi isso que aconteceu com a igreja de Corinto, irmãos. Tinha um carinha lá deitando com a madrasta, e os irmãos estavam dizendo, olha como a graça é maravilhosa. O cara está deitando com a madrasta dele e ele é aceito no nosso meio. E eu não estou falando que porque disciplina é algo importante, nós vamos ser abusivos com as pessoas. Nós vamos ser tóxicos com as pessoas. Mas nós precisamos ser bíblico com as pessoas.
sempre vai ter sujeira no meio das crianças. A gente vai ter que limpar a sujeira sem jogar fora as crianças. Vai ser assim na igreja, irmãos. Mas não é porque tem muita criança e daqui a pouco o outro vai cagar novamente que a gente nem limpa, já deixa sujo aí. Não vai acontecer assim, irmão. Não pode acontecer assim no meio da igreja. Então, sem arrependimento, irmão, nós estamos caminhando para qualquer direção, menos debaixo da nuvem do Espírito Santo, que é aonde Deus quer nos conduzir. O que aconteceu nesse dia, a partir da pregação de Pedro, é que esses estrangeiros de verdade receberam salvação, reconheceram Cristo como o Messias. A partir dali a salvação começa a se espalhar, irmão, em Jerusalém. Você imagina, desses 3.000, vocês acham que, não, tinha estrangeiro em tudo que é lugar, mas os 3.000 que converteram eram tudo de Jerusalém. Não, meu irmão, tinha um monte de gringo lá, judeu gringo. E eles voltaram para casa com novidade. A salvação chegou a mim. Esse nome é malquisto no nosso meio, mas é isso mesmo. Uma nova era se inicia a partir do dia de Pentecostes, irmãos. Você entendeu? É verdade que Atos é carregado de histórias e feitos do Espírito Santo. Mas Atos também traz muitos feitos da igreja primitiva. E nós precisamos de duas coisas. Nós precisamos olhar para os feitos do Espírito Santo em Atos e dizer, faça entre nós. Mas nós precisamos olhar para os feitos da igreja de Atos e dizer um para o outro, façamos entre nós. Façamos entre nós. Foi essa palavra que moveu a Torre de Babel, né? Um irmãozinho lá disse, eia, façamos tijolos e construamos uma torre que chegue até o céu, para o nosso nome não ser esquecido. E infelizmente, às vezes nós olhamos para essa mensagem e o nosso coração igualzinho, nasce esse desejo de ser grande aqui. Nossa, se a gente olhasse para isso e dissesse, agora a nossa igreja vai bombar. Irmãos, o nome da nossa igreja, a quantidade de pessoas da nossa igreja, a quantidade de finanças que entra no caixa da nossa igreja, não é importante. Não é desprezível, mas não é esse o ponto. O que nós queremos é que, de verdade, juntos como comunidade, exista uma unanimidade, um coração, um desejo de ser esse lugar para a presença de Deus. Sabe? E quando a gente olha para isso daqui, quando a gente olha para Atos 2, nosso coração precisa ser tomado de esperança e confiança de que o Espírito pode fazer aqui. Porque o que ocorreu ali, irmãos, foi a partir da promessa de Joel 2, desculpa aí, não estou falando com você. A partir da promessa de Joel 2, o que ocorreu ali foi um batismo de esperança. Nós precisamos ser batizados pela esperança de que Ele pode vir e se derramar sobre nós. O que ocorreu a partir da promessa de Joel 2 e que Jesus utilizou novamente, e que aparece em Atos 1:8, mas aparece em várias outras passagens nos evangelhos, gerou um batismo de unanimidade, de busca. Todos estavam juntos, irmãos. Você sabe o que é unanimidade? Eu falei isso da outra vez. Unanimidade é algo que só o Espírito Santo pode gerar. Nós não conseguimos reproduzir. Mas o fato é que o coração daquelas pessoas era um. Eu não sei como gera a unanimidade, mas eu sei que Deus pinça pessoas que têm um coração e junta num lugar. E sabe, é nosso papel atrair as pessoas que têm um coração para a gente ter um eco. E às vezes é nosso papel olhar para a pessoa que não tem um coração conosco e dizer, eu acho que o seu lugar não é aqui. Já vai tarde. Porque o caminho do feio é por onde veio, né? Porque se você não juntar, você vai espalhar. Jesus disse isso. Foi ele que disse? Eu nem sei se foi ele. Eu tô no ímpeto aqui.
Eu acho que não foi ele, não. O fato é que todos estavam juntos. Aquele mover do Espírito Santo que ocorreu ali trouxe confiança no coração dos crentes da igreja primitiva, na soberania de Deus. Sabe por que eles pregavam com tanta ousadia, sem medo de ser preso ou medo de morrer? Porque eles viram o que aconteceu com Jesus. Jesus morreu e Jesus ressuscitou. E eles tinham certeza, está tudo bem, se nos matarem aqui a gente ressuscita. Não sei se no terceiro dia ou que dia, mas eles foram testemunha ocular daquele fato. Eles foram batizados na soberania de Deus. Eles sabiam que Deus estava no controle de tudo. E que qualquer coisa que acontecesse debaixo da orientação de Deus era bom. Mas aquele mover do Espírito gerou no coração da igreja primitiva uma pregação clara do Evangelho. Uma pregação bíblica do Evangelho. Uma pregação cristocêntrica do Evangelho. E uma pregação bíblica clara e cristocêntrica gera quebrantamento, gera arrependimento, gera conversão. Irmão, nós temos um chamado de ser uma comunidade profética. Qual é o nosso porquê, irmãos? A presença de Deus é o sentido da vida e o anseio mais profundo do coração humano. Irmãos, eu tenho certeza que o povo da igreja de Atos não estava tão preocupado com riqueza, com fama. O povo da igreja de Atos não estava preocupado com relevância, notoriedade. O povo queria uma coisa: a presença de Deus no meio deles. Nós precisamos ser batizados por esse anseio pela presença. Agora, sabe o que é interessante? Deixa eu pintar um pouquinho de preto. Sempre, no contexto onde Deus está fazendo alguma coisa, vão ter os das perspectivas positivas e outro da perspectiva negativa. Tem aqueles que tem algo que Deus está fazendo, o outro diz aquilo, tão bêbado, tão embriagado, tão debaixo de alguma substância. Talvez pode ser o ácido da sua própria alma, ou pode ser drogas e outras coisas do tipo. O fato é que sempre que Deus está operando, a gente sempre vai ter esse tipo de coisa. Na igreja a gente tem isso. A igreja precisa definir os de dentro e os de fora. Vocês lembram do nosso Convergência Week que a gente teve alguns dias atrás? Vocês lembram que nós tivemos mensagens e palestras polêmicas, pessoas saindo bravas? Aquele era o nosso objetivo. Alcançamos o nosso objetivo. Porque a gente quer que esteja conosco quem quer estar conosco. Entende? Pedro não trouxe uma palavra doce para atrair pessoas. Ele trouxe uma palavra verdadeira que transformou o coração. O que não torna esse ácido que eu deixei derramado nos meus lábios agora extremamente venenoso, é só uma coisa. É que não importa muito se você é dos que concordam ou é daqueles que discordam. Porque eu cheguei aqui e constantemente eu lembro disso. E eu era dos que discordam. Espírito faccioso é o meu sobrenome. Divisão é o meu maior potencial. Por causa disso, eu fui estudar sobre aliança, e eu ensinei sobre aliança há muitos anos no CPP, e estou tentando aprender até os dias de hoje. Porque eu vim de um contexto, irmãos, que a forma da gente alcançar posição é subindo na cabeça dos outros. E talvez você veio disso aí. Eu não vou citar nome das igrejas aqui, porque são muitas, eu vou esquecer de algumas, eu vou ser injusto com as que eu esquecer. Mas o fato é que, mesmo sendo esse faccioso, divisor, eu encontrei irmãos que me amaram quando eu não merecia. E o amor com que eles me amaram
transformou o meu coração. Então, já que eu azedei a sua boca, deixa eu adoçar agora. Existe uma forma de nós ganharmos aqueles que nos chamam de bêbado para o nosso time. Amando eles. E a melhor forma de amar é falar a verdade. Se tem um esporte que crente gosta de praticar, chama fofoca. E quando essas coisas ocorrem, é só você dizer, irmão, eu acho que o que você está falando pode até estar certo. Você só está falando para a pessoa errada. Que tal você falar isso para esse fulano ou para esse ciclano? Entende? Se tem uma prática muito comum, e infelizmente ainda é comum no nosso meio, chama maledicência. E a única forma da gente vencer isso é falando a verdade. E a gente pode falar a verdade em amor. Irmãos, Pedro, com ousadia, proclamou a verdade de Deus para aquelas pessoas. Não era uma verdade fácil de ser tragada, absorvida por eles. Mas a verdade tem poder para curar, libertar, transformar. Amém? Pedro pregou com ousadia, refutando a ideia daqueles que acreditavam que estavam bêbados. Pedro pregou com ousadia, mostrando para eles que Jesus era de fato o Messias prometido do Antigo Testamento, que eles já tinham ouvido falar no judaísmo, mas que eles não tiveram coração e capacidade de crer e linkar com os atos de Jesus. Pedro acusou ousadamente essas pessoas de terem matado Jesus. Como é maravilhoso agir debaixo do poder do Espírito, né, irmãos? Nós precisamos de verdade, de esperança para uma promessa para essa promessa do derramar de Deus sobre nós, irmãos. Eu já terminei, irmãos. Eu quero chamar os músicos aqui porque eu quero mudar, já que eu azedei, deixa eu adoçar novamente. Como é que essa esperança está encontrando o seu coração nesses dias? Você tem olhado para, por exemplo, Atos e dito assim, nós podemos receber disso. Ou você tem olhado para Atos e tem visto, nós estamos longe disso, não vai dar não. São perspectivas diferentes, irmãos. Os espias que foram ali espiar a terra, eles viram a mesma coisa, mas 10 enxergaram de um jeito, 2 de outro. Eu estou querendo aumentar o grupo dos 2. Ou você é daqueles que está vendo todo mundo bêbado, porque as coisas não acontecem da forma como você gostaria que acontecesse, não é o seu estilo, não é como você acha que as coisas têm que ser. Ou você está olhando para aquilo e dizendo, Deus tem algo mais e eu quero saber o que é, eu vou entrar junto nisso. O fato é que quando Deus derramar o seu Espírito sobre nós, tanto os críticos quanto os esperançosos vão ser cheios dele. E nós vamos juntos andar debaixo da nuvem da presença de Deus. Porque quando a presença de Deus vem num lugar, irmãos, a primeira coisa que ela gera é uma morte do nosso eu. O nosso ego é transformado na presença de Deus. O nosso coração é transformado. Antes nós éramos apegados, agora nós somos generosos. Antes nós éramos reclamão, agora nós somos da exaltação. Ao invés de reclamar, você vai glorificar a Deus pelas suas obras. Você vai olhar para a vida das pessoas e vai conseguir ver Deus na vida delas. E vai dizer, glória a Deus pela vida dessa pessoa. Porque, irmãos, é essa perspectiva. E foi esses olhos que o Senhor me deu quando eu estava na adoração bem aqui. Porque eu olhei para alguns de vocês, e vocês sabem que eu conheço o pecado de muitos de vocês. Mas eu também conheço aquilo que Deus está fazendo na vida de vocês. É assustador, né? As meninas estão olhando ali, sabe mesmo. E o que eu consegui ver não foi os pecados de vocês, mas foi aquilo que Cristo fez na vida de vocês. E foi nesse momento que o meu coração foi tomado de uma gratidão. De olhar e dizer,
Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor está nos tornando. Obrigado porque o Senhor está fazendo algo na nossa vida que está nos tornando cada dia mais parecido contigo. Eu queria que você ficasse de pé agora. Na presença de Deus, irmãos, nós somos empoderados a ter fidelidade na pregação do Evangelho. Nós somos impulsionados a cumprir a grande comissão. Sabe, quando eu olho para a igreja de Atos, antes do mover do Espírito, eu acho que não é muito diferente do que nós somos aqui, não. Pessoas quebradas que amam Jesus. Aquele cenáculo ali, aquelas 120 pessoas que estavam reunidas, 120 é mais ou menos o que cabe aqui dentro, ó. Aqui cabe umas 140. Era um lugar como esse aqui, ó. Quem que estava lá? As mulheres que seguiram Jesus. Uma era ex-prostituta. Os discípulos, um era ex-cobrador de impostos. Ou seja, as pessoas que estavam naquele lugar eram pessoas quebradas. Essa comunidade é uma comunidade de pessoas quebradas. Se você não é dessas quebradas, se você é muito bonzinho, você está no lugar errado. Essas pessoas quebradas foram batizadas numa esperança do derramar do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo veio sobre elas, essas pessoas fizeram coisas estrondosas no nome do Senhor. Eu queria saber onde estão os quebrados aqui. Onde estão os quebrados que querem ser possuídos pelo Espírito? Vocês me permitam usar essa palavra hoje? Possuídos pelo Espírito. Os bonzinhos podem ficar tudo sentado aí, tá bom? Mas os quebrados eu quero que venham aqui na frente, porque nós vamos buscar o Senhor junto hoje, dizendo: Espírito Santo, vem sobre nós e quebra o resto, mas nos faz novo.